Tá chegando a hora, a grande decisão, domingo no Maracanã, hoje, dia 19 de dezembro de 2021. Vamos aos destaques desse nosso café pra lá de especial. Tudo sobre a grande final, domingo no Maracanã. A preparação do Vasco, treino hoje, amanhã e domingo, é decidir o título mais importante dos últimos anos. Ryan recebeu uma proposta que o Vasco recusou, tá? O Vasco recusou mais de 200 milhões pelo Ryan. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Bom, vamos direto e reto à decisão. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro dessa partida. Foi o mesmo árbitro da segunda semifinal contra o Fluminense. Muitas discussões. O Wilton Pereira é um cara que tende muito ao Corinthians. Cara, eu acho pouco difícil que no Maracanã os caras errem de sacanagem, né? Errem de propósito, porque os olhares estarão muito atentos e jogados para eles, os holofotes estarão ali. Então não acredito não, árbitro que apitou Copa do Mundo de Clubes, árbitro FIFA. É o melhor árbitro que tem no Brasil, na minha avaliação? Não, mas é um dos melhores. Então acho que a escolha está bem feita e eu espero realmente que ele esteja num bom dia. Um bom dia, né? Que não faça muita cagada e tal, já faz parte. Agora, quem eu espero que esteja num grande dia, num excelente dia, é o nosso time. Sem dúvida nenhuma. Torcedor do Vasco merece mais do que qualquer outro esse título da Copa do Brasil. Azevedo, todo torcedor merece. O do Vasco mais ainda. E é muito fácil a gente enumerar os motivos. São 14 anos até voltar a uma final de Copa do Brasil. Nos últimos 25, ou seja, nesse século, o Vasco tem sofrido muito. São 4 rebaixamentos, mais uma permanência na Série B, ou seja, 5 rebaixamentos na minha ótica. Poucas conquistas. Quando você fica na Série A, normalmente é brigando para ficar na Série A. E o torcedor jamais virou as costas para o time do Vasco. Esse e tantos outros que passaram. Aliás, o torcedor do Vasco já torceu para cada time ruim e nunca abandonou. Quando classificou para uma competição sul-americana, seja ela a sul-americana ou a própria Libertadores, como aconteceu da última vez em 2018, com o time fraco, o torcedor apoiou, levou fé, empurrou a equipe, passou para a fase de grupos, como foi a última vez na Libertadores, mas a equipe não correspondia. Só que fora de campo, o torcedor jamais abandonou. São provas e provas e provas de muito amor. Só que agora o Vasco chega em condições de fazer o torcedor sonhar com uma realidade bem possível. Nos últimos 6 tempos, vamos pegar as semifinais e a primeira partida final. Os 2 jogos das semifinais e o primeiro contra o Corinthians. O Vasco foi superior aos seus adversários. Fez por merecer, mesmo que tenha conseguido a vaga nos pênaltis. Não era para ter levado para os pênaltis contra o Fluminense. Não era para ter empatado contra o Corinthians. Isso faz o torcedor domingo ter mais esperança num grande resultado. Estou errado? Estou exagerando? Ou estamos assistindo os mesmos jogos? O Fábio no Fluminense foi o grande nome da segunda semifinal. Pegou demais, estava em noite de Manuel Neuer. O Fábio é um baita goleiro. Hugo Souza não foi o destaque do empate Vasco e Corinthians na última quarta-feira na Neoquímica Arena. Verdade, o Vasco não acertou o alvo. Mas e o volume de criação, de finalização? Quantas defesas difíceis o Léo Jardim fez? Nenhuma. O Vasco foi intenso, o Vasco foi participativo, o Vasco foi Vasco. Na essência, na luta, na disposição. Os jogadores nos representaram. E domingo é o que esperamos. Treinamento hoje no CT Moacir Barbosa, amanhã e aí sim a grande final. Lembrando que o regulamento prevê um novo empate, pênaltis.
Eu me recordo de 1997, eu estava no Maracanã, como estarei nesse domingo, credenciamento aprovado para narrar a grande final, a primeira final que o canal Fanático Vascaíno irá transmitir, primeira de muitas, porque eu lembro das palavras do João Guilherme. Um abraço, João. Fabinho, não enfraqueça, não esmoreça diante de uma dificuldade. Você está plantando o que vai colher lá na frente, os frutos virão. E o torcedor vai reconhecer o trabalho que você faz. E aqui estamos, bem pertinho de 234 mil amigos. Se inscreve no nosso canal. E vamos para a primeira, tenho certeza que de muitas finais, com o Vasco da Gama. A sorte está mudando de lado. A chave está virando. Pô, mas levou tempo, Fábio. Só o canal vai completar agora em janeiro 5 anos. E nos últimos 25, poucos momentos de alegria. É verdade. Mas a fase não ia durar para sempre. Chegamos a uma final. Olha quanta evolução em 2025. O Vasco começa o ano com perspectiva de título? Não. O Vasco começa com um time forte para brigar por títulos nessa temporada? Não. O Vasco começa com muitas dificuldades. Foi um time que na primeira janela não foi bem montado, teve que ser adaptado e muito bem, reforçado na segunda janela, na chegada do Admar Lopes, com grandes nomes. Tudo bem que na primeira janela, por exemplo, Nuno Moreira é titular absoluto, mas o Lloyd já foi embora, o Garré pouco fica inclusive no banco, só para pegar alguns exemplos. Conseguiu abrir mão, desfazer de alguns jogadores, a venda do João Vitor, só que a temporada 2025 tem trazido grandes momentos para o Vasco. A assinatura do contrato com a Nike, maior fornecedor de material esportivo da história que o Vasco terá, com o maior contrato, duração de 5 anos, renovação para mais 2, ou seja, 7 anos. A recuperação judicial em vias de ser assinada, homologada pela Justiça, o que vai dar fôlego para o Vasco da Gama. Um time competitivo, com grande chance de ser campeão da Copa do Brasil, algo que não acontece há 14 anos. O potencial construtivo assinado e em breve com novidades e reforma do nosso estádio a partir do ano que vem. Vai dizer que não tem tido muita notícia boa nessa temporada? E ela merece ser coroada com o título. Seremos. É o último capítulo, domingo, no Maracanã. Muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção. Meio-dia vai rolar o nosso Na Conta KTO. E eu espero você para a gente zoar o Rei Kraus. Tem um vídeo espetacular feito por IA que eu vou colocar. Ele está querendo fazer vídeo para me sacanear, mas acho que vai estar tudo acumulado domingo. Ele vai enfiar... Opa! A ele! Grande abraço e até mais tarde. O Vasco recusou uma proposta de 31 milhões de euros pelo atacante Ryan, cerca de 200 milhões de reais. O Vasco recusou 200 milhões de reais pelo Ryan. A proposta foi do Zenit, da Rússia. O Ryan segue se valorizando no mercado e representantes do Bayern de Munique, da Alemanha, estiveram em São Januário recentemente para observar o atleta. Então, 200 milhões de reais, proposta recusada pelo Ryan, e o Vasco fez certo. 200 milhões pelo Ryan não é nada. Ryan é no mínimo 300 milhões para cima, meu amigo. 300 milhões para cima se quiser tirar o Ryan do Vasco da Gama. Tá duro, dorme, não tem 300 milhões? Vai tentar comprar qualquer pé de rato aí, porque o Ryan, meu amigo, é a revelação, a joia do futebol brasileiro. Não pode sair do Vasco por uma quantia de apenas 200 milhões de reais, não. O Vasco fez certo. E se for campeão da Copa do Brasil, meu amigo, aí o Ryan vai valorizar ainda mais. Vai valorizar mais que Bitcoin, meu amigo. O Ryan vai ficar mais valorizado que Bitcoin, não tem jeito. Enfim, eu acho que o Vasco fez bem em recusar essa proposta pelo atacante Ryan. O Alexandre Oliveira, tem alguém chegando no Vasco? Alexandre, existem muitos boatos envolvendo o Vasco. Nenhum deles confirmado por conta das 2 partidas finais da Copa do Brasil, tá? Talhari e Mandarca, 2 dos destaques do Juventude rebaixado, estiveram nos planos do Vasco. Essa é uma realidade. Johan Rojas, meio-campista colombiano, faz parte dos planos do Vasco. Esse jogador, inclusive, afirmou, ele joga no México, no Monterrey,
mas ele tá de férias lá na Colômbia, e ele afirmou lá no México, na Colômbia, onde ele passa férias, que vai jogar no futebol brasileiro, tá? Vasco e Atlético Paranaense são os principais interessados. O Vasco chegou a fazer uma proposta oficial de empréstimo com opção de compra. Johan Rojas, jogador do Monterrey do México, meio-campista de boa qualidade, recursos, enfim, pode ser uma opção interessante para o Cruz Maltino de 2026. O Admar Lopes é bom de serviço, tá? O Admar Lopes fala muito pouco, quase não dá entrevistas, mas tem uma visão bem interessante de mercado. Que o Vasco já tem como certa a permanência do Andrés Gomes para 2026. O atacante colombiano que chegou por empréstimo ficará no clube porque o contrato de empréstimo tem obrigação de compra, tá? Então não é que ele chegou por empréstimo e pode ficar, ele vai ficar. A obrigação de compra determina que ele seja comprado. 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Acho um negócio bem interessante, até porque o Andrés Gomes foi muito importante nos últimos jogos. Hora de te atualizar sobre o Vasco da Gama, dá para cravar que Andrés Gomes será comprado pelo Cruz Maltino. O atacante colombiano que chegou para essa temporada tem um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, o Vasco vai ter de adquiri-lo. Para a sorte do torcedor Cruz Maltino, o início do atacante de 23 anos de idade é dos mais promissores. Ele conseguiu até aqui 19 partidas com 1 gol e 6 assistências, participações decisivas, por exemplo, na vitória por 5-1 contra o Internacional, jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e mais recentemente com direito a uma assistência em uma das partidas de semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Só para contar que a operação de compra vai custar 4 milhões de euros ou 26 milhões de reais e vai dar ao Vasco 60% do valor de uma venda futura. Jogador que havia sido revelado na Colômbia e que chegou ao Rennes por um custo de 10 milhões de euros.